Olá, galera, tudo bem? Vou tentar tirar aqui algumas dúvidas que tá surgindo aí nas atividades, certo? Tô recebendo algumas mensagens, como eu já falei, que pode perguntar, pode pedir, pode falar pelas redes sociais, e-mail, até meu contato aí, acho que muita gente já tem. Se não tiver, pergunta a alguém que tenha. A intenção aqui sempre é ajudar, certo? Sempre ajudar. Então aqui eu tô tentando aqui improvisar aqui da maneira mais... A maneira que eu posso ajudar aqui vocês, certo? Tô aqui na minha mesa aqui, né? Vai, vai ficar aparecendo aqui minhas pernas, mas o importante mesmo é o conteúdo que eu vou tentar mostrar aqui para vocês, certo? Vamos lá. Uma equação da reta. O que é que eu preciso? O que é que eu preciso para traçar uma reta? Né? A gente sabe que por um ponto passa infinitas retas, mas por dois pontos distintos, só passa uma única reta. E aí, com essa reta, eu consigo achar a equação dela. Nesse ponto aqui eu tenho coordenadas x e y, nesse ponto aqui eu tenho coordenadas x e y. Não gosto dessas cores aqui, mas tudo bem. E aí eu consigo achar a equação da reta através desses dois pontos. A equação geral, ela vai ter uma forma, ele vai ter esse formato aqui, ax mais by mais c igual a zero. Nada de elevar ao quadrado aqui, tá? Nada de elevar ao quadrado. Isso daqui é a nossa equação... Opa. Aqui é igual a zero. É a nossa equação geral da reta. Mas da onde que ela vai sair, né? Da onde que ela vai surgir? Ela vai sair exatamente na hora que eu colocar no determinante. Isso daqui vai ficar fixo. E vou igualar isso aqui a zero. E quem que eu vou completar o nosso determinante? Vou colocar o x de A, o y de A, o x de B e o y de B. E aí a gente resolve esse determinante do jeito que vocês quiserem, da maneira mais fácil que vocês acharem. Eu já falei que eu sou fã daquele carinha chamado Sarrus, né? A regra de Sarri. E aí eu vou colocar um exemplo bem facilzinho aqui, um ponto A, 1 e 2, e um ponto B, 3 e 4. É o que eu sempre coloco em sala, esses dois pontos, né? E aí eu vou colocar eles aqui, ó. Como é que eu faço para montar? Então, x e y é fixo e a coluna de 1 vai ficar fixo, certo? E aí eu vou colocar x de A, 1 e 2, y de A, x de B, 3 e 4. E aí, para resolver pela regra de Sarri, eu pego as duas primeiras colunas e jogo depois na matriz. Então, x e y, 1 e 2, 3 e 4. E aí, a gente vai igualar isso a zero porque é uma equação. A gente iguala a zero. E aí, a diagonal principal, multiplico e somo. X vezes 2 vezes 1, 2x. Y vezes 3 vezes 1 vezes 1 vezes 3, mesma coisa, vai dar igual mais 3y. E aqui a última diagonal, 1 vezes 1 vezes 4, mais 4. Diagonal secundária. Os elementos da diagonal secundária eu multiplico e diminuo, né? Eu subtraio. Então aqui, 3 vezes 2 vezes 1, 6. Só que como é a diagonal principal menos a diagonal secundária, então a principal é essas que eu coloquei de vermelho aqui. A secundária eu vou colocar essas que eu vou colocar aqui de azul. Então aqui vai ficar, ó, x vezes 1 vezes 4, então menos 4x. E por último, menos y. E vou igualar isso a zero, porque é uma equação, certo? E agora vamos só ajeitar isso daqui. Agora vamos só ajeitar isso daqui para que ele fique parecido com esse formato. Vou deixar ele nesse formato, no formato da equação geral. Então, 2
menos 4x, 2x menos 4x, eu tenho menos 2x, mais 3y menos y, eu tenho mais 2y, e 4 menos 6, eu tenho menos 2 igual a 0. Eu ainda posso, né, como todo mundo aqui é 2, né, todo mundo aqui é múltiplo de 2, vamos dizer assim, é o próprio 2, eu posso simplificar essa equação. Eu posso dividir a equação todinha somente por 2 ou por menos 2, certo? Vou dividir ela por menos 2 para ela ficar, para deixar todo mundo positivo. Então, pegando a equação aqui, ó, pegando a equação, né, menos 2x mais 2y menos 2 igual a 0. Então, vai ficar, ó, menos 2x mais 2y menos 2 igual a 0. Dividindo todo mundo por menos 2, certo? Dividindo todo mundo por menos 2, então vai ficar x menos y mais 1 igual a 0. Essa daqui é a equação geral. É a equação geral. E como na atividade que eu passei para vocês, eu pedi para vocês acharem umas equação geral, outras equação... Vamos lá. Né? Continuando aqui, ó, que deu uma pausazinha aqui no vídeo, mas como eu pedi para nas atividades, eu pedi para vocês acharem equação geral, equação reduzida, essa aqui é o formato da equação geral. E como é que eu faço para deixar na equação reduzida? Eu simplesmente isolo o y, né? Foi até uma dúvida da Cíntia, se ela estiver assistindo aí. Cíntia, e todos, né? Desculpa. Eu isolo o y. Na hora que eu isolo o y, eu já encontro a equação reduzida da reta. Só corrigindo uma coisa que eu falei antes, não era para deixar todo mundo positivo, não. É para deixar o sinal do A positivo. Aqui, ó, quem que é o valor do A aqui? O valor do A é 1, o valor do B é menos 1 e o valor do C é 1, ó, certo? Então, isso aqui a gente vai... essa aqui são os coeficientes dessa equação, tá? Só continuando. Então, vamos isolar aqui o valor do y, né? O valor do y. Então, o y igual... Passando o x para o outro lado, vai ficar, ó, menos x menos 1. Eu não posso acabar uma equação com esse negativo aqui. Então, eu não precisaria ter dividido por menos 2. Certo? Bastava ter dividido somente por 2. Então, vou voltar, né? Vou dividir todo menos 1 aqui, dividir todo mundo. Então, vai ficar y é igual a x mais 1. Essa daqui é a nossa equação reduzida da reta. E tem um detalhe, na equação reduzida, eu consigo achar aqui o nosso coeficiente angular, que é 1, que é dado pela letra M, e consigo achar o nosso coeficiente linear, que é dado pela letra N, que também é 1, certo? Então, algumas atividades que eu passei, que eu pedi do coeficiente angular e preciso do coeficiente linear, eu posso achar desse jeito, eu posso achar aqui a equação da reta dessa forma e depois achar a reduzida e achar o coeficiente angular linear, certo? Que pode ser desse formato, ou eu posso achar diretamente numa fórmula que eu tenho a variação de y, né? Eu tenho uma variação de y dividido pela variação de x. Quem que é essa variação? É y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Com essa fórmula aqui, eu também consigo achar somente o coeficiente angular. Certo, gente? Coeficiente angular. E esse aqui é o coeficiente linear. Certo? Agora, para achar o coeficiente linear, somente desse jeito que eu fiz, tá bom? Tá certo? Eu sei que surgiu algumas dúvidas na atividade que eu passei. Então, a atividade que eu passei, a gente tem aqui, eu até mandei aqui as respostas, que é a questão número 9. Questão número 9, deixa eu ver, deixa eu tentar aqui, colocar aqui, focar bem direitinho.
questão número 9, ele tinha 3 retas. Oxe, tô riscando. Tinha 3 retas. E aí ele pedia para a gente achar a área, certo? A área, que eu coloquei a resposta, ó. Pedia para a gente achar a área que ficava nessas 3 retas. E o gráfico que eu fiz separado, eu não postei para vocês, mas o gráfico das 3 retas ficava mais ou menos assim, ó. O gráfico das 3 retas, uma reta, tá aqui a outra e tá aqui a outra. Ficava mais ou menos assim. E na questão eu estava pedindo a área, certo? A área delimitada dessas 3 retas, ou seja, essa área aqui é a área do triângulo. E a área do triângulo a gente já sabe até como é que faz, a gente já fez no bimestre passado. A gente precisava saber os pontos de cada reta, de cada reta não, de cada interseção, ó. Porque essa reta com essa reta deu uma interseção. Essa outra aqui com essa outra aqui tem uma interseção. E aqui do mesmo jeito. Então, precisaria saber o ponto de interseção de cada um, o ponto de interseção de cada um, para poder, então, jogar no determinante. E aí deu menos 40, certo? Deu menos 40. E o que é a área? A área do triângulo. É o módulo do determinante dividido por 2, que daria 20. E aí, como é que fazia para achar, né? Como é que faz para achar a interseção das retas? Eu vou cobrar isso de vocês, tá, galera? Como é que eu faço para achar a interseção das retas? Tipo a reta R e a reta S. Tá aqui, R e S, interseção. Eu resolvo o sistema, né? Que teoricamente é para a gente ver esse sistema lá no 7º, 8º ano. Resolvo o sistema, eu tenho a resposta de x e y. Isso aqui é exatamente o ponto de interseção, certo? É exatamente o ponto de interseção. E aí eu tenho um ponto de interseção entre R e S. Só que eu tenho que fazer isso 3 vezes, porque eu preciso ter a interseção entre S e T e a interseção entre R e T. E cada um eu tenho x e y. Cada um tem x e y. E quando eu achar os 3 pontos, ó, 6 e 6, menos 2 e menos 2, menos 1 e 2, eu coloco aqui no determinante. Quando eu achar aqui o determinante, ó, quando eu achar o determinante, que deu menos 40, eu divido por 2, eu tenho uma área, que é justamente essa área aqui delimitada aqui, ó, que é um triângulo, que a gente já tinha feito, tá certo? Então, isso daqui foi uma das questões que foi difícil, né? Acredito que sim. E a décima não tinha muito o que fazer, não. A décima é um paralelogramo, né? Era um paralelogramo. Deixa eu até conferir aqui se era mesmo. É um paralelogramo que vocês teriam que achar a interseção deles dois. Só que a interseção de um paralelogramo não é nada mais nada menos do que o ponto de encontro delas duas. Eu tenho um paralelogramo A, B, C e D. O ponto médio entre B e D e o ponto médio entre A e C, que é justamente o que eu fiz aqui, ó, é exatamente o ponto de interseção entre essas retas, certo? Então, não precisaria eu fazer a equação de reta aqui, não. Bastava fazer só mesmo bastava fazer somente o ponto médio entre A e C, ó, e o ponto médio entre B e D. Então, não precisaria fazer muita coisa aqui, não. Certo? Isso aqui foi uma das questões. Questão 11. Questão 11, não sei se dá para ver. Dá para ver. Questão 11, ó, ele deu os pontos A e B, ó, estava pedindo a soma dos coeficientes angular com linear. Então, foi a mesma coisa que eu acabei fazendo nesse instante aqui, ó. Eu achei a equação geral, da equação geral achei a reduzida, achei o coeficiente angular e o coeficiente linear, certo? E aí, se fosse igual essa questão aqui, eu somava. 1 mais 1 dava 2. Só que aqui o coeficiente angular deu 3 e o coeficiente linear deu 2. Então, na hora que eu somo o coeficiente angular com linear, dá 5 a resposta. Certo? Deixa eu ver se tem outra. Tá. Outra coisa aqui. Retas perpendiculares. Isso aqui são coisas que a gente tem que falar com calma na sala. Mas como a gente não teve esse tempo, infelizmente vocês teriam que fazer as pesquisas, gente. Mas vamos lá. Na oitava, que foi uma questão que a Rani Lauri me pediu, me disse que não tinha feito, tinha ficado com dúvida. A questão nos dava somente a equação, né? A questão nos dava a equação. Vai para cá. A questão nos dava a equação
e o ponto, a equação da reta R e um ponto da reta R. A equação da reta S e um ponto só da reta R. E aí o que é que eu faço? Como é que eu sei? Se as retas são perpendiculares, nas retas são perpendiculares, isso daqui eu preciso saber que o coeficiente angular multiplicado, a multiplicação dos dois coeficientes angulares tem que dar igual a -1. A multiplicação dos dois coeficientes angulares tem que ser igual a -1, certo? Então, o que é que eu vou achar? Eu vou colocar aqui, primeiro, eu vou achar primeiro o coeficiente angular aqui do S, certo? Fazendo o quê? Isolando o Y. Isolando o Y. Acho o primeiro coeficiente angular aqui da reta S. E aí, depois que eu achei o coeficiente aqui, eu substituo aqui, ó. Porque MR, que é aqui da fórmula aqui, ó. O MS a gente já achou, que é -2/3, ó. E aí, eu pego o 3, né? Eu pego isso daqui, ó. Isso aqui está multiplicando o MR, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar -1 dividido por -2/3. -1 dividido por -2/3, eu inverto isso aqui, ó. Na hora que eu inverto, né? Esse menos vai embora com esse menos, fica mais. Né? Esse menos vai embora com esse menos, fica mais. E aí eu inverto. Porque 1 dividido por 2/3 é como se eu invertesse, fica só 3/2. E aí eu já sei o coeficiente angular da reta R. E aí, essa formulazinha aqui não é nada mais, nada menos do que aquela variação do que eu tinha falado para vocês, ó. Essa é a variação aqui, certo? Na hora que, aqui é igual a M, ó, que é o mesmo M daqui. Na hora que eu passo o x2 menos x1 multiplicando aqui, ele vai ficar igualzinho isso aqui, ó. Igualzinho isso aqui, ó. Y final menos o y inicial, ou y2 menos y1, igual ao coeficiente angular, vezes o x de 1 vezes o x2 menos x1. Só que aí eu já tenho esses pontos de x, y inicial e x inicial, que é justamente os pontos da questão, ó. Eu já tenho. E aí, na hora que eu substituo aqui, vai aparecer exatamente o x e o y, que é a formazinha lá da equação da reta, ó. Tem que aparecer. E aí eu encontro a outra equação. Quando eu encontro a equação, eu tenho essa equação e essa daqui, R e S. E aí eu coloco, ó, o ponto de interseção. Então, ó, na hora que a gente achar aqui as retas, né, que a reta S já foi dada, depois que achar a reta R, a gente coloca aqui no sistema, para resolver o sistema, para achar o ponto de interseção, como eu chamei de PI, né? E o ponto de interseção é a resolução do sistema, que eu posso resolver ou pelo método da adição ou pelo método da substituição. Resolvendo aqui pelo método da adição, né? Sabendo pelo método da adição, né? Que aí eu preciso multiplicar aqui, a equação de cima por 2 e a de baixo por 3, vai ficar assim, ó, para poder eliminar aqui os y, para poder achar primeiro o valor de x. Depois eu substituo na equação original, nessas aqui não, tá? Substituo na original, nessas aqui. Quando eu substituir nessa aqui, eu vou e encontro o valor do y. E aí o ponto de interseção dessas duas retas aqui, S e R, o ponto de interseção entre elas é exatamente isso aqui. Tá certo? Um pouquinho mais para frente, né? Já entrando em outro assunto, a gente vai ter aqui a equação, a distância entre dois pontos. O que é essa distância entre dois pontos? Desculpa. A distância entre o ponto e a reta. Distância entre o ponto e a reta. O que é a distância entre o ponto e a reta? Eu preciso aqui a distância entre um ponto e uma reta. Um ponto P qualquer, que eu vou ter coordenadas x e y, e uma reta R, uma reta S, né, que eu vou ter exatamente aquela formazinha, ax mais by mais c igual a 0. Essa daqui é a nossa equação geral dessa reta, e aqui eu tenho esse ponto desse... Desculpa, as coordenadas desse ponto.
certo? E aí eu tenho aqui a fórmula dessa distância aqui, ó. A distância daqui para cá, que é a distância entre o ponto e a reta, que é dado por exatamente um módulo, porque não existe distância negativa, certo? De A vezes o x do ponto, mais o B vezes o y do ponto, mais C, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais o B ao quadrado. Quem que é o A e quem que é o B, gente? É exatamente isso aqui, ó, o A e o B. E isso aqui é o C que fica aqui, certo? Deixa eu ver o que está faltando. Sim, isso daqui, ó, esse x do P e o y do P é exatamente o x, as coordenadas, certo? Essas coordenadas aqui, ó. Essa coordenada aqui, certo? Coordenada do ponto. Então, bem aqui é o ponto de x e y. Opa, escolhi bem foi o negócio aqui, ó. Porque ficou um negócio estranho. Eu sei como é que é aluno, certo? O ponto P, x e y, que é justamente o x de P e o y de P, certo? E aí, deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar um exemplo. A questão 7 da atividade que eu passei, tem o y igual a 6x menos 1 e o ponto é 4 e 7, ele está pedindo exatamente essa distância. Então, se eu substituir aqui nessa fórmula, né, só que tem que ter cuidado com uma coisa, ó. E essa equação aqui, ela está na forma reduzida. E isso daqui, ele está na forma geral. Então, vamos deixar isso aqui todo mundo igualzinho, bonitinho, certo? 6x, eu vou trazer o y para cá para dentro, ó, né? Trocar aqui de lado, trazer o y para cá. Então, vai ficar menos y, menos 1, igual a 0. Então, eu vou só substituir aqui, ó. Então, quem que é o A? O A é 6, ó. 6, certo? Eu posso até fazer isso aqui, ó. O valor do A é 6. O valor do B é menos 1. Não é Y, tá? Pelo amor de Deus, gente. Faça isso não. E o C é menos 1. Então, na hora que eu substituo isso aqui, ó, vai ficar 6, que é aqui o 6, ó, da equação geral, vezes o x do ponto, que é 4, ó, x, y, vezes 4, menos, ó, lá na fórmula é mais, mas eu tenho que seguir aqui a equação geral, ó, menos 1, certo? O 1, que o B é 1, ó, vezes o y do ponto, ó, o y do ponto, quem é o y do ponto? É 7, 7, menos 1, tudo isso dentro do módulo, tá? Dividido por raiz de A ao quadrado, quem que é o A, ó? 6 ao quadrado, né? Mais, ó, mais. Mas aqui tem menos 1. O que é que tem? Menos 1 ao quadrado, número negativo elevado ao expoente par, sempre vai ficar positivo, então não vai fazer diferença nenhuma. Então, vamos lá, ó. 6 vezes 4, 24, menos 7, menos 1, certo? 6 vezes 4, 24, menos 7, menos 1. E aí a gente faz essa contazinha, que aqui de baixo eu vou ter... embaixo a gente tem uma raizinha que não vai ter raiz exata, certo? Que eu vou ter 36, ó. Aqui eu vou ter 36 mais 1, vai dar 37, certo? E faltou aqui palavras. E em cima a gente tem 16. Então, vou trazer isso aqui para cá, tá? Ó, vou continuar bem aqui, porque tá sem espaço. Então, aqui vai ficar 16 sobre a raiz de 37. Só que aí, ó, eu não posso acabar, como a gente já falou várias vezes, isso aqui eu não posso acabar com a raiz do denominador. Então, o que que eu faço? Eu racionalizo, certo? Racionalizar é repetir raiz de 37 em cima, raiz de 37 embaixo. Então, aqui em cima vai ficar 16 raiz de 37 sobre 37. Como aqui eu não tenho para onde sair, acaba aqui. Isso daqui
é a resposta da nossa questão, tá certo? E aí a gente faz do mesmo jeito aqui com as outras questões. Só que, claro, eu coloquei umas aqui aonde eu já te dou o valor da distância, né? Onde eu já te dou o valor da distância e não te dou ou o x do ponto ou o y do ponto ou um desses coeficientes aqui que está faltando e você tem que achar do mesmo jeito que faz isso aqui, tá certo? Então, dessa forma a gente consegue fazer, né? A gente consegue fazer isso daí, tá bom? E aí, claro, lógico, nem tudo é flores, tem questões que vocês dizem que é difícil e vai ter, tá bom? Mas o básico que vocês tinham que saber era isso aí, certo? Então, espero ter ajudado, certo? Espero ter ajudado nessas duas matérias que a gente já fez aí, que foi a equação da reta e a outra, distância entre o ponto e a reta. Na equação da reta, a gente falou da equação da forma geral e falamos da equação na forma reduzida, onde eu acho o coeficiente angular e o coeficiente linear. Posso achar desse jeito aqui, ou se eu quiser somente achar o coeficiente angular, eu posso vir direto nessa forma aqui, né, que eu já acho, direto nessa forma aqui. Coeficiente angular é a variação de y dividido pela variação de x, certo? Acho que é tudo. Acho que é tudo. O que eu tinha para falar mesmo, né, e comentar sobre algumas questões, sobre algumas questões que a gente fez, que vocês tinham para fazer, né? É isso. Então, a outra atividade é essa daqui, com 12 questões, certo? Que eu passei para vocês fazerem. Então, eu preciso que vocês tenham aí... preciso que vocês tentem fazer. Qualquer coisa, estou à disposição, como eu falei várias vezes, certo? A questão que eu fiz aqui foi a 7ª, certo? Então, tenta fazer, estuda, se não sabe, pesquisa, não espera cair do céu, não, certo? E sem falar que vocês têm até segunda-feira para me entregar isso aqui, tá? Tá bom? Um abraço, espero ter ajudado mais uma vez, como eu falei, e que vocês precisarem, pode contar comigo. Valeu!